Fala galera, o Brasileirão começou, hein? Trazer um apanhadão da rodada, falando dos jogos. Falta um jogo pra acabar a rodada, mas já dá pra gente fazer, né? O sábado começou com tudo chutando a porta. E se você não me conhece, se inscreve aqui no canal. Tem vídeo todos os dias, segunda a sexta-feira, meio-dia e às 7 horas da noite, tá bom? 7 horas sobre o Galo. Falar um pouquinho então do primeiro jogo. Juventude e Vitória. Cara, achei que o Vitória ia trazer mais dificuldade pro Juventude. O Carpini vinha fazendo um bom começo de ano, por mais que perdeu, saiu da Copa do Brasil, por mais que perdeu o final do Baiano pro Bahia, e também tá na Copa do Nordeste, mas vai passar em primeiro. Então, acho que eu esperava mais desse Vitória. Tomou 2-0, é sempre difícil jogar contra o Juventude lá. 2 gols do Bill, tá aqui, eu não sei se é isso mesmo, mas o Juventude foi muito superior. O Juventude mereceu a vitória, o Juventude estava melhor no jogo. Eu vi alguns lances, eu vi alguns comentários. O Juventude foi melhor e jogar lá, gente, é sempre muito difícil, tá? Sempre muito difícil jogar em Caxias do Sul. E o Juventude já faz os seus primeiros 3 pontos na briga para não cair, mas o Juventude começa também pensando, quem sabe pode pegar uma Sul-Americaninha, né? Quem sabe? Porque hoje em dia, se você tá brigando para não cair, você pode sonhar com Sul-Americana, né? O segundo jogo, Fortaleza 2, Fluminense 0. Vamos falar um pouquinho desse jogo. Esse jogo é onde aconteceu uma das coisas mais importantes. O Fortaleza atropelou o Fluminense, tá? O Fortaleza foi muito melhor que o Fluminense. Pra mim, né, assim, por que muito melhor? Porque ele foi fatal, ele foi cirúrgico, ele não ficava muito tempo com a bola, mas ele sempre chegava e matava o jogo. Um gol do Lucheiro e gol do Tinga. E de maneiras gerais, o Fortaleza mereceu, foi mais time. O Fluminense teve 13 dias pra treinar e foi basicamente o nada, né? Por isso que a gente tem que falar que o Mano Menezes não vinha jogando um bom futebol. Chamou o Thiago Silva de merda. Cara, foi uma confusão. Caiu o primeiro técnico do Brasileirão, que foi o Mano Menezes, né? Só que eu sempre me pergunto, cara, se tá prestes a cair, não é melhor demitir depois do Cariocão? Já manda embora, já traz outro, já fica de olho no mercado, 13 dias pra treinar. Com o Mano Menezes, 13 dias pra treinar, meio que não foi nada. Tudo bem que você não tá esperando nada, você tá esperando uma melhora. Mas, cara, complicado, tá? Muito complicado a situação do Mano Menezes aí. Mais uma vez saindo brigado, já tinha brigado com o Marcelo, brigou com o Thiago Silva agora. Cara, ele tem que ficar esperto, porque os jogadores de futebol estão ligados que o quão difícil é o Mano Menezes, assim, né? Mas o Fortaleza foi melhor, mereceu a vitória. O Fortaleza que perdeu o Cearense pro Ceará, não vem bem contra o Ceará, mas de uma maneira geral conseguiu uma bela vitória. Aí Grêmio e Galo, eu falei, né? O Galo muito superior ao Grêmio, perdeu muitas chances no início de jogo, 2-1 Grêmio. O Grêmio, em 2 falhas do Atlético, fez 2 gols. E depois o Atlético até tentou correr atrás, achou um gol com o Rony, mas não foi suficiente. E o Thiago Volpi, melhor em campo, catou demais. Que momento do Volpi no Grêmio, o melhor jogador do Grêmio hoje. Mas uma resposta muito boa do Grêmio para sua torcida. O Grêmio precisava dessa vitória e foi muito importante. E o Atlético agora vai ter que jogar contra o São Paulo. Já falei no vídeo anterior, quem você não viu, confere aí. São Paulo 0, Sport Recife 0. Eu fui até esse jogo, eu assisti do estádio, horrível. Jogo horroroso. Zubeldia meteu 3 zagueiros e 3 volantes, muito fraco na criação. O São Paulo não foi bem, não mereceu a vitória. Teve um pênalti com 1 minuto, que pra mim, cara, olhando depois, eu não sei se eu daria o pênalti, mas o Caleri isolou. Então, eu acho que de uma maneira geral, o Caleri também tá devendo demais, tá? Depois entrou Ferreirinha e o Enzo Dias, que melhoraram muito o time no segundo tempo. Mas o Zubeldia tem que ficar de olho, que a galera tá pedindo muito a cabeça dele. Ótimo resultado pro Sport, Sérgio Oliveira fazendo o time rodar. Um ponto fora de casa muito difícil, muito importante. Flamengo, Cruzeiro 2, Mirassol 1. Super Cruzes, hein? Gabigol de volta fazendo gol, Dudu fazendo gol, Cássio defendendo o pênalti. O primeiro tempo muito bom do Cruzeiro. O Cruzeiro foi muito melhor no primeiro tempo, mereceu a vitória. 2 assistências, 2 passes lindos do William pros gols do Gabigol e do Dudu. O Cruzeiro, ótima vitória, precisava dessa vitória, espantar o momento ruim. O Léo Jardim deu alguma amostra, o que ele quer pro time. Segundo tempo, o Mirassol cresceu, foi muito bem, teve até chance de empatar o jogo. Mas a vitória ficou de bom tamanho pro Cruzeiro, que mereceu a vitória. Flamengo 1, Internacional 1, melhor jogo da rodada. O Inter abriu o placar e o Flamengo macetou depois, mas um jogo muito franco de trocação. O Inter sabe jogar, sabia o que queria fazer. Um time muito chato, vai dar muito trabalho nesse Brasileirão. E o Flamengo tem que tomar cuidado, o Flamengo não consegue matar jogos. O Flamengo tá tendo essa dificuldade de matar jogos. E isso no Brasileirão, ele faz você perder alguns pontos importantes. Então é bom a gente ficar ligado nisso.
Palmeiras 0, Botafogo 0, eu também estive nesse jogo. Um jogo horrível, especificamente horrível do Murilo e do Rafael Veiga. Jogo horrível do Murilo. Perdeu todas pro Igor Jesus. O Mikael tava carregando ele e o Bruno Fux ajudou, depois entrou no lugar e entrou muito melhor, quebrando linha, um passe muito bom. Palmeiras com uma dificuldade tremenda de criar jogo, com um time muito bom, com nomes muito bons, mas Facundo Torres não foi bem. O Vitor Roque brigando sozinho, o Estevam mega sobrecarregado. Cara, o Abel vai ter que ver o que vai fazer com esse Palmeiras, porque o Palmeiras não tá legal. Não tá jogando bem, tá sofrendo demais e precisa dar alguma resposta, porque a torcida tá totalmente sem paciência. Também teve vaias pós-jogo. Nos 2 jogos que eu fui 0x0, teve vaias pós-jogo, então ficar de olho nisso. Mas o Botafogo já mostrou que vai ser um time muito chato de transição de novo, de contra-ataque. O Marlon Freitas jogou muito bem, o Jair e o Barbosa fizeram uma boa partida também, e o Savarino sempre liso. E nesse jogo o Flaco Lopes errou um gol absurdo. Vasco 2, Santos 1, de virada o Vascão virou pra cima do Santos, um baita resultado pro Vasco, que eu acho que vai brigar pra não cair, e foi muito bem nessa vitória importantíssima pro Vascão. O Santos saiu na frente, mas tomou a virada. Veguete, num passe extraordinário de cabeça, empatou ali, eu esqueci o nome do menino, o Nuno. O Nuno fez o gol e depois o Veguete fez. Vasco venceu, e que bom, pela festa linda da torcida do Vasco, pra mim sempre merece uma vitória importante aí, pra começar e rumo a ficar na Série A mais um ano. Bahia 1, Corinthians 1, o Bahia tava muito melhor no primeiro tempo, criou, fez 1x0, tava melhor, o Everton Ribeiro fez uma falta, que a primeiro cartão amarelo eu não daria pro Everton Ribeiro, e no segundo tinha que expulsar, foi Júnior, e complicou demais, um jogo que tava tranquilo pro Bahia, o Everton Ribeiro expulsar, complicou demais a partida, o Corinthians cresceu, fez 1x1 com o Héctor Hernández, primeiro gol do espanhol, e além disso poderia ter virado a partida, mas o empate também ficou de bom tamanho, bom resultado, tá bom? E hoje tem Bragantino e Ceará. Pra mim, os destaques dessa rodada, o jogo do Galo e Grêmio, baita vitória do Grêmio, melhor jogo da rodada, Flamengo e Internacional, né? E o destaque da rodada, Mano Menezes. Incrível como o Mano perde a cabeça, incrível como ele ultrapassa a linha do respeito, né? E claramente cada vez mais isso vem acontecendo e os jogadores vêm pegando muito no pé e xingando muito o Mano Menezes, que tem que ficar de olho. Agora resta saber quem vai ser o treinador do Fluminense. Dorival? Fernando Diniz? Quem? Crespo? Enfim, o Fluminense vai ter que ir no mercado trazer esta pesta. Tá bom, pessoal? É isso, os destaques da rodada. Fala aí se faltou algum destaque. Acho que os meus destaques foram esses. Tá bom? Um grande beijo. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto. É nóis.